Nós vamos estar estudando a respeito de filosofia 2. Confesso aos irmãos que não sou nenhum transcendental como o pastor Luiz Prestes. Sei que não é fácil acompanhar a mente do pastor Luiz e louvamos a Deus pela vida dele, pelo material, pelo ensinamento que ele nos concede, e sei que não é fácil estar aqui junto com os irmãos, não substituindo ele, mas está ocupando lugar para poder ajudar, como ele talvez falou com os irmãos, devido muita carga em cima dele. Então, eu confesso aos irmãos que é uma tarefa um pouco difícil, mas vamos fazer o possível para alcançarmos o objetivo bom através das aulas. E nós estaremos estudando a respeito de filosofia. Os irmãos já participaram da primeira matéria a respeito da filosofia, então creio que não há tanta necessidade de discutirmos o assunto do que é filosofia, que está ao conhecimento dos irmãos, que significa amar o saber. Filosofia é algo importante na matéria da teologia, é algo que nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento e compreender melhor a história, compreender melhor o desenvolvimento da teologia e até mesmo do cristianismo na área da filosofia, do conhecimento, que às vezes as pessoas pensam que filosofia é algo que atrapalha o cristianismo, que atrapalha o conhecimento da Bíblia, ou até que atrapalhou o desenvolvimento da religião, mas, quando, na verdade, quando nós estudamos a filosofia, principalmente na área histórica, nós vamos ver que não tem nada a ver com isso, que a filosofia foi algo que contribuiu bem para o avanço do cristianismo, acima de tudo, pela organização da teologia. A filosofia deu um desenvolvimento muito bom na área da teologia, organizando as matérias teológicas para que viesse a ficar mais fácil para que o povo de Deus pudesse estudar e compreender melhor. Nós sabemos que teologia sistemática nada mais é do que o estudo do conhecimento de Deus colocado em uma ordem cronológica e lógica para que possamos aprender melhor a Bíblia. Eu sempre costumo dizer que tanto a teologia como simplesmente um estudo da Bíblia feito de forma sem a direção de Deus ou do Espírito Santo só seria um acúmulo de informações. Mas quando nós estudamos a Bíblia no intuito, primeiro, de aprender a palavra de Deus para aplicar em nossas vidas e conhecer a Deus e obedecer os seus mandamentos, o Espírito de Deus nos ilumina, porque nós temos a tarefa de estudar, interpretar e aplicar em nossas vidas. Então, nós temos uma tarefa um pouco difícil, um pouco mais difícil do que o normal do povo da época. Só um momento, irmãos. Então, alguém ia começar a fazer barulho aqui e não ia parar. Tinha que desligar ali a chaleira que ia começar a apitar. Então, a teologia é isso, é uma organização da maneira que nós colocamos os padrões ou as matérias bíblicas de forma que nós venhamos a ampliar melhor o nosso conhecimento. E a filosofia ajuda bastante nisso, e ajudou bastante nisso nos primórdios dos tempos. Eu não sei se os irmãos conseguiram, se as apostilas dos irmãos chegaram, ou se os irmãos tiraram cópia em PDF, como o pastor mandou, e para que possa acompanhar as primeiras páginas da apostila, porque se não chegou, eu creio que no decorrer dessa semana deve chegar a apostila, a nossas apostilas. A minha também não chegou devido, eu creio que hoje, por ser feriado, então dificultou um pouco.
a chegada dessa apostila. Então, bom, nós vemos que conhecer da filosofia ela possibilita o pastor coloquial que é conhecer os fatores que possibilitam o surgimento e o desenvolvimento da filosofia permitirá realizar um reflexo mais crítico, rigoroso e bem fundamentado da sua própria visão de mundo e de certos modelos interpretativos que nossa cultura nos oferece ou mesmo tenta nos impor. Então, ou seja, de acordo com a matéria que nós vamos estudar aqui, ela é uma filosofia no período, na questão histórica. Nós vamos ver como a filosofia desenvolveu no percurso da história, em que ela ajudou no percurso da história, o que ela ajudou em relação às civilizações, em que ela ajudou em relação à religião, em que a filosofia ajudou no início da história da igreja, quando eu não sei se os irmãos já estudaram algum livro de filosofia, além da apostila que nós temos em mão, mas depois eu vou postar no grupo, eu tenho esse livro de filosofia, e não na verdade não é filosofia, ele é um livro de ciência e religião, é um livro muito bom, ele retrata sobre os fundamentos teológicos e filosóficos. Esse é do mesmo autor, é um livro de teologia sistemática, que ele retrata da teologia na sua questão histórica e filosófica, e traz a área da teologia sistemática. E tenho esse, que é de outro autor, que é uma visão cristã do homem e do mundo. Então, um livro de filosofia que nos ajuda a entender melhor a questão do homem, a questão da religião e a questão da filosofia. E essa questão de filosofia, como eu disse, ela ajudou bastante no desenvolvimento do cristianismo e no desenvolvimento da teologia. Só que a filosofia ela não foi primeiro utilizada por cristãos, como nós passamos aqui numa das aulas sobre a história da igreja, e nós sabemos que a história da igreja iniciou-se em Atos, no capítulo 2, se desenvolveu como o livro de Atos, ele não é um livro que termina, que tem um término, ele acaba ali no capítulo 28, a narrativa de Lucas, mas não fechando assim como que essa história acabou. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que segue até nos dias de hoje, mostrando o desenvolvimento da igreja, as igrejas sendo ampliadas, a igreja crescendo, igreja tanto da Judéia como a igreja de Antioquia e outras igrejas que nasceram com as viagens missionárias de Paulo, se desenvolvendo, e devido às igrejas desenvolver, surgiu muitos crentes e muitos judeus se converteram na época. E com essa conversão de judeus, alguns que não mudaram completamente de vida, trouxeram alguns certos ensinamentos dentro da igreja. Se você já leu a carta de Paulo aos Colossenses, você vai observar que surgiu ali na carta, na igreja de Colosso, um ensinamento um pouco deturpado, a ponto que Epáfras precisou de ir em Roma, encontrar com Paulo na prisão e lhe pedir ajuda para que Paulo pudesse tentar resolver aquela heresia que surgiu em Colosso. E, segundo os estudiosos, essa heresia foi chamada de heresia de Colosso, e ali Paulo, através do ensinamento que ele deu para aquela igreja, aquela heresia se parou um pouco ali, que, segundo o que se entende, ali iniciou-se o gnosticismo. Mas quando você lê o Evangelho de João e a primeira carta de João, ele debate veemente o gnosticismo que já estava avançado no fim do primeiro século. E o gnosticismo nada mais é do que uma mescla de filosofia platônica com os ensinamentos judaicos, com a religião judaica. Eles alegavam um certo conhecimento, que é a palavra gnose, que é a palavra gnóstico no nosso português, vem da palavra grega gnose, que quer dizer conhecimento. Eles se julgavam os redentores do saber, do conhecimento, e mesclaram a filosofia platônica com a cultura judaica e as doutrinas judaicas baseadas na lei de Moisés e as tradições judaicas, a ponto que eles chegaram a pensar que, dentro do gnosticismo, que eles eram um povo superior, existia um grupo ali de pessoas, segundo eles, desenvolvida, que tinha acesso direto a anjos e negavam a divindade de Jesus, ou negava que Jesus tinha um corpo.
porque dentro da filosofia grega platônica eles acreditavam que o corpo era algo que não era útil para nada. Então o corpo ele não era bom. E se o corpo não era bom, então não havia razão de que Cristo teve um corpo. E se Cristo teve um corpo, Cristo não era Deus. E dentro dessa filosofia existia a linha que pensava que Jesus ele recebeu o Cristo no batismo. Então, antes de que ele fosse batizado, ele era um homem normal. Quando ele se batizou, ele recebeu o Cristo no batismo, e o Cristo também separou-se de Cristo quando Cristo morreu. Então, ali o Cristo separou dele. É uma filosofia bem deturpada que os gnósticos pregavam. João debate isso no primeiro século com o Evangelho. Nós vemos que o Evangelho de João ele debate isso. Os gnósticos eles exaltavam a presença dos anjos, porque, como os anjos são espíritos, eles alegavam que os anjos eram superiores a Cristo. Por isso que Paulo mostra em Colossenses que Cristo ele é superior a tudo, a lei, aos anjos, a poderes, e sobre todas as coisas, Cristo é acima de tudo isso. Então, o primeiro grupo suposto religioso que utilizou da filosofia foram os gnósticos. E os primeiros pais da igreja debateram contra o gnosticismo, como nós vemos que Macião e outros teólogos do primeiro século e do segundo século, como o próprio Agostinho, no segundo e terceiro século, debateu muito contra o gnosticismo. Nós vemos que ele conseguiu vencer os pensamentos de Macião através da Bíblia. E, segundo alguns estudiosos, o próprio Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, no início ele era adepto ao gnosticismo, mas não se sabe se isso é verdade. Pode ser que no início ele era até simpatizante do gnosticismo, porque o que nós vemos nas confissões de Agostinho que ele era um homem bem promíscuo, que não preocupava com religião e mais nada. Porém, depois ele se converte e ele foi um dos maiores defensores do cristianismo, que debateu muito com Macião, com Pelágio, e conseguiu vencê-los teologicamente e mostrar que Cristo ele possuía um corpo, que Cristo ele é Deus e que nós não precisamos de crer nesse tipo de doutrina. Então, a filosofia nessa área dos gnosticismos, ela veio um pouco deturpada. Porém, o cristianismo se desenvolveu com bons teólogos através da filosofia. Como eu disse, a filosofia ela serviu de base para a hermenêutica, para a homilética. Dentro da própria hermenêutica, nós vemos, quando você vai estudar de onde originou-se o nome hermenêutica, surgiu de Hermes, que, segundo eles, era um deus que vivia no Olimpo, ali no panteão grego, e esse deus vinha para trazer uma notícia de Zeus na Terra, e então, como ele era alguém que comunicava, isso surgiu a palavra que eles utilizaram, o nome dele, de hermenêutica, que é a arte de interpretar, porque existia uma mulher na Terra que ela era a profetisa de Hermes, que ela transmitia a mensagem dele. Então surgiu a palavra hermenêutica. Então nós vemos que dentro dessa mitologia, dessas coisas dos gregos, foi onde foi ampliando a teologia. A palavra homilética vem de homilias, que eram as palestras que se eram utilizadas nos lares, onde as pessoas ali faziam palestras nos lares. Então os cristãos utilizaram desse meio para que nós observamos que as primeiras igrejas eram igrejas casas, não existia igreja como o templo nós temos hoje, isso foi coisa do século V. No início, as igrejas viviam em casa. Então, a filosofia contribuiu bastante para o desenvolvimento da teologia, para ampliar melhor o conhecimento dos primeiros pais da igreja, dos pais apologistas, dos pais apostólicos, dos que vieram depois. Na Reforma, quando você segue essa questão histórica da filosofia, você vai ver que a filosofia ajudou bastante entre o século X até o século XIII, apesar que houve uma grande perseguição da Igreja Católica contra judeus e algumas pessoas que não aceitavam o distúrbio que a Igreja Católica cometia com os ensinamentos bíblicos, como o próprio Girolamo Savonarola, John Huss, que não aceitava que esse tipo de ensinamento, foram mortos.
Mas a filosofia, nós vemos que ela teve um grande desenvolvimento também nesse período, no período do século XIII, com Tomás de Aquino, isso tudo mostra na história. Me parece que a nossa apostila também vai falar um pouco a respeito de Tomás de Aquino. Então, nós vamos ver o quanto a filosofia desenvolveu e ajudou no crescimento do cristianismo. Aí uma coisa alguém pode falar, mas a filosofia ajudou, como que nós vamos basear esses filósofos dos dias atuais, ou do século XVIII para frente, como Karl Marx, Nietzsche e outros filósofos que eram ateus? É claro que com a chegada do iluminismo, que a filosofia ela proporcionou a chegada do iluminismo, isso aí atrapalhou um pouco, sim, no desenvolvimento da teologia nesse período do século XVIII, XIX para frente, a teologia começou a ficar um pouco deturpada com a chegada do iluminismo, a teologia liberal, o liberalismo adentrou-se dentro da igreja, mas isso, claro, Deus sempre preparou homens que tiveram capacidade de debater contra esses ensinamentos errados, a ponto que hoje nós temos um número grande de bons teólogos que nos deixaram bons escritos, que desenvolveu uma teologia boa no período do século XVIII e XIX e século XX. Então, hoje nós temos um vasto material que nos ajuda a ampliar o nosso conhecimento, sem nos perder nessa filosofia iluminista que surgiu por volta do século XVII e XVIII, que ampliou mais no século XVIII. Então, sabemos que realmente isso no século XVIII e XIX, que isso aconteceu com alguns pensadores, alguns filósofos, mas que os primórdios dos tempos, a filosofia ajudou bastante no desenvolvimento do cristianismo. E o pastor mostra mais o que falou. Os primeiros filósofos realizaram esse processo de separação do pensamento racional em relação ao conhecimento fundamentados na fé e na autoridade eclesiástica. Então, ou seja, a intenção dos filósofos dos primeiros, tanto antes de Cristo como dos primeiros séculos, era mostrar, através de um conhecimento fundamentado, a fé em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, e organizar as autoridades eclesiásticas, como havia uma certa dificuldade muito grande nisso no primeiro século, após a morte dos apóstolos. Se você observar, não existia, ninguém substituiu o apóstolo. Eles eram bispos que seguiram os ensinamentos dos apóstolos e continuaram ensinando a palavra de Deus. Então, essa preocupação filosófica era de organizar isso, organizar a questão eclesiástica da igreja, trazer fundamentos na fé cristã e, de forma alguma, tentar torcer ou tirar a fé do povo de Deus, ou mesclar uma filosofia que tiraria o conhecimento real de Deus, simplesmente colocaria um conhecimento teórico, ou negaria, como alguns teólogos filosofavam, filósofos, né, filosofavam na época, e alguns até falavam contra Deus, outros, por não ter conhecimento, falavam coisas, como podemos dizer, coisas sem fundamentos. Mas se você observar, nenhum filósofo na época, eles negavam a existência de Deus. Eles até mesmo eles discutiam, era uma das coisas principais das discussões dos filósofos na época, era a respeito da existência de Deus, a respeito da existência humana, a respeito de como tudo aconteceu. Então, sempre esses debates eram debates no meio da filosofia. E isso ajudou no desenvolvimento, porque, com a preocupação das perguntas a respeito de Deus, as pessoas se preocupam em estudar mais. Então, o ponto de partida era a Bíblia, era a tradição judaica, era a Bíblia dos judeus, e com o desenvolvimento nos primeiros séculos do cano do Novo Testamento, então ficou mais fácil para os cristãos conseguirem ampliar esse conhecimento na filosofia. Aí o pastor mostra aqui que Sócrates, Platão, Aristóteles foram gênios que dedicaram sua vida a formular sistemas teóricos consistentes e bem fundamentados para orientar as escolhas humanas. Então, esses são os teólogos, os filósofos mais importantes que o pastor colocou o nome aqui, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que foram os filósofos gregos mais importantes que existiu no período do desenvolvimento grego, do desenvolvimento da filosofia e da cultura helenística, que a cultura helênica foi a cultura imposta por Alexandre o Grande
sobre a Grécia, sobre, quase bem dizer, todo o mundo antigo. O próprio Novo Testamento ele foi compilado pelos apóstolos no período da cultura helênica. Nós vemos isso, que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, porque a língua grega era a língua oficial na época, como é o inglês hoje. Todo mundo falava grego, porque Alexandre o Grande ele implantou essa cultura helênica de forma que a língua grega dominou o mundo na época. E quando o Império Romano dominou, logo após a queda do Império Grego, do Império Macedônio Grego, o Império Romano ainda não conseguiu banir a cultura helênica do poder. Aquela cultura ela permaneceu por muitos anos dentro do Império Romano. Quando Cristo veio à Terra, no período dos apóstolos, nós vemos ainda uma gama muito grande da cultura helênica no meio do povo. E filosofar na época era a coisa mais normal. Se você observar, Paulo ele tinha um conhecimento muito grande dos filósofos da época, eles citam nas suas cartas alguns pensadores da época, alguns poetas, que boa parte dos poetas também eles eram filósofos. Então, Paulo tinha essa preocupação desse conhecimento na época. Porque Paulo, como ele foi uma pessoa muito bem instruída, tanto na cultura judaica, e eu acredito que ele foi instruído na cultura da época, por ser alguém que vivia em Roma, que nasceu numa cidade da província romana, então ele teve esse conhecimento, ele teve acesso a todo esse conhecimento na época. Então, isso ajudou bastante no desenvolvimento da teologia, tanto na vida de Paulo, como no princípio do cristianismo, no próprio período bíblico. E pós a morte de todos os apóstolos, inclusive a morte de João, que foi o último apóstolo a morrer, vemos que essa filosofia ainda continuou na vida dos sucessores. Agora, uma coisa interessante, irmãos, eu acredito que todos aqui já leram o Evangelho de João. Nós vemos que o livro de Atos, eles falam, lá está escrito, que o povo do Sinédrio, eles reconheceram Pedro e João como homens indoutos, ou seja, que eles não eram doutores, eles não tinham um conhecimento tão vasto da teologia veterotestamentária como aqueles doutores tinham, que estudaram aos pés dos grandes mestres do Velho Testamento, dos grandes teólogos que viveram naquela época, como o próprio Gamaliel. Então, Pedro e João não tinham esse conhecimento. Mas eu não sei se os irmãos já reparou que o Evangelho de João é um evangelho com muita gama de teologia. Ele já inicia com teologia pura, mostrando que o princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mostrando a divindade de Cristo, mostrando que Cristo sempre foi eterno, ele estava com Deus e ele era Deus, ele é criador de todas as coisas, que tudo que naquela época eles podiam contemplar foi criado pelas mãos de Cristo. E o mais interessante é que João, mesmo ele sendo indouto, não tendo tanto conhecimento da filosofia e da teologia do Velho Testamento, João estava escrevendo o seu evangelho debatendo o gnosticismo. E o gnosticismo, como era uma mescla de filosofia com teologia judaica, João utilizou de uma linguagem de um filósofo do Velho, que existiu antes de Cristo, chamado Heráclito. E esse Heráclito ele acreditava que o mundo ele veio existir através do verbo. Ele não conseguia explicar de forma clara o que era o verbo, mas ele sabia que o verbo era uma ordem. Então, o próprio João, utilizando da filosofia que eles acreditavam na época, ele provou que esse verbo que Heráclito tanto ensinou no período que ele fazia as suas palestras, era o próprio Cristo. Então, ele utiliza de uma linguagem que eles utilizavam na época, que eles gostavam de fazer, de filosofar nas praças, os sofistas gostavam de fazer isso e se expressar bonito. João escreve o Evangelho, um homem que não tinha quase nenhum conhecimento teológico do Velho Testamento, não era nenhum figurão na área da filosofia, mas Deus, que é o Deus que pode todas as coisas, abriu o conhecimento de João. João, possivelmente, quando ele escreveu o seu evangelho, ele residia em Éfeso, que foi uma cidade grega, que naquela época estava subjugada sob o domínio romano, mas que João talvez teve acesso com alguns filósofos da época, com alguém que lhe ajudou e lhe auxiliou para escrever de forma tão clara que Cristo era o verbo divino, de onde surgiu todas as coisas, e mostrando para o povo que acreditava, que gostava da filosofia, que filosofia nada mais é do que falar a respeito do Deus eterno, do Deus criador de todas as coisas. Então, aquela mescla de filosofia com teologia que os gnósticos gostavam de ensinar, João ele debateu eles com muita simplicidade.
já abrindo o evangelho dele, mostrando que, no princípio, aquele verbo que eles tanto criam, ele era Deus, e que esse verbo nunca se apartou de Deus, e que esse verbo ele foi quem deu origem a todas as coisas. Tudo foi criado por Cristo. Ele mesmo fala aqui, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo se originou nele. Então, a filosofia ela não veio para destruir o cristianismo, ela não veio para bater religião, ela não veio para fazer separação, ela veio para que organizasse o pensamento de fé, o pensamento teológico, de uma maneira que ficaria melhor para que os cristãos entendessem. Imagina se nós não conseguíssemos separar teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, a angelologia, a doutrina dos anjos. Se nós não conseguíssemos separar isso na Bíblia e organizasse essas doutrinas da maneira que ela é hoje, para que nós viéssemos a estudar esses assuntos separados e aprender de maneira que nós aprendemos, ficaria muito difícil. Tudo ficaria difícil. Então, a filosofia ajudou nisso aí, ajudou a organizar a teologia que nós temos em mão hoje. E quando você pega um livro de teologia, você já abre o livro ali, ele é organizado em temas, ele é organizado em partes que amplia o nosso conhecimento, sem fazer nos perder de tanta informação e de tanto conhecimento. Porque, às vezes, as pessoas estudam o livro de Gênesis e eles não entendem por que o Gênesis foi escrito. E devido a essa falta de entendimento por que o Gênesis foi escrito, se cria tanta besteira, se cria tanta bobeira, tantos ensinamentos errôneos por não entender qual a razão que Moisés escreveu o Gênesis, qual foi a razão que Moisés escreveu o livro de Êxodo, qual que é a doutrina principal no livro de Êxodo. Então, os demais livros da Bíblia, como pegamos as cartas de Paulo, que seria o fundamento de todo o cristianismo que nós temos hoje, são as cartas do apóstolo Paulo, tanto as epístolas pastorais, como a epístola como Romanos, que é o maior tratado teológico que nós podemos dizer que temos hoje enquadrado, seja de qualquer literatura e principalmente enquadrado na Bíblia. É a carta de Paulo aos Romanos. Então, se você entende por que Paulo escreveu a carta aos Romanos, vai ficar fácil você entender o que ele quis dizer. E tudo isso é de maneira organizada, que a filosofia nos ensina a organizar isso para que possamos aprender melhor as doutrinas que Deus tem para nós. Então, bom, nós vamos ver aqui um pouco, a matéria é um pouco técnica, é algo querendo ou não, os irmãos vão ter somente que ler a apostila em casa e nós tirarmos algumas dúvidas aqui, porque é algo muito técnico, é algo que só requer leitura e explicar algumas coisas e entender como que se desenvolveu em relação ao cristianismo, em relação à religião. Mas é uma matéria técnica, como eu costumo dizer, eu até falo com o pastor Luiz, que as matérias técnicas é um pouco chata, mas que é gostoso da teologia, pneumatologia, cristologia, escatologia, mas quando chega nessas matérias que quando eu fiz a minha faculdade no Brasil, chegava nas matérias técnicas, realmente era algo um pouco chato, que a gente tem que estudar metodologia científica, filosofia, português. Então, tudo isso dificultava um pouquinho a teologia, até desanimava, às vezes, de fazer teologia, porque o que nós queremos é ver os mistérios bíblicos, os mistérios de Deus, através das doutrinas teológicas, aprender isso aí. Mas a filosofia ajuda para que possamos interpretar melhor a Bíblia, conhecer a história melhor. E uma das coisas, irmãos, que eu observo, que eu creio que os irmãos hão de concordar comigo, que a falta do conhecimento histórico das coisas faz com que o povo fique preso a tantas coisas que são mentiras. E eles vão passando adiante aquilo, o pastor até vai mostrar aqui na apostila, vão passando adiante essas histórias que não são verdadeiras. E isso dificulta para os cristãos que estão vindo entender melhor a Bíblia, entender melhor a história. Hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos não conhecem a história da filosofia e, por não conhecer a história da filosofia, vive enganado dentro das igrejas através dos ensinamentos, através de coisas criadas, de dogmas criados que atrapalharam o bom crescimento da igreja, que atrapalhou a fé do povo cristão e que fez com que o povo cristão cresça em coisas que não é bíblico. Então, tudo isso, na filosofia histórica que nós vamos ver aqui, ajuda com que nós venhamos a desmistificar muitas coisas que foram implantadas na igreja hoje. A igreja, como nós sabemos, a igreja católica,
ela baseada em uma filosofia errada que surgiu, que a Igreja Católica abraçou de forma forte a filosofia platônica no período dos gnósticos, que, se os irmãos não sabem, boa parte desses dogmas católicos é da filosofia gnóstica, como a virgindade perpétua de Maria, que, para mim, na verdade, irmão, não muda nada. Se Maria ela foi levada, se ela morreu, né, levada para o céu, nós sabemos que ela não foi levada para o céu vivo. Mas digamos que Maria tivesse morrido virgem. Isso não altera nada no cristianismo, isso não muda nada em eu desviar minha adoração a Cristo para Maria, porque ela morreu virgem. Tem tanta gente que morre virgem que não muda nada. Então isso não vai fazer diferença no cristianismo. Só que a filosofia do gnosticismo fez com que a Igreja Católica criasse muitas mentiras, muitos dogmas que, infelizmente, se nós observarmos hoje, tem muitas coisas da Igreja Católica que ainda permanecem dentro das igrejas. Tem muita coisa que a nossas igrejas cristãs não conseguiu arrancar esse rastro da Igreja Católica que ainda permanece dentro das igrejas. Por isso que as igrejas não desenvolvem, por isso que muitos crentes não têm firmeza na presença do Senhor, por isso que há igrejas com fraqueza espiritual, não há um verdadeiro avivamento, que o povo hoje em dia confunde avivamento com manifestações carismáticas, o povo confunde avivamento com Pentecoste, o povo confunde avivamento com ser cheio do Espírito Santo, que são coisas completamente diferentes da outra. Ser cheio do Espírito Santo, avivamento e manifestações carismáticas. Tudo isso por quê? A falta de conhecimento bíblico e coisas que vêm de resquício da Igreja Católica, nossa igreja. As nossas igrejas se julgam, às vezes, melhor do que a Igreja Católica, mas continua ligada à Igreja Católica, parece que não cortou um cordão umbilical da Igreja Católica, porque não conhece uma história, tanto da igreja, como o desenvolvimento da filosofia, que ajudou a ampliar o conhecimento bíblico e separar essas coisas da igreja. Então, nós temos que ter conhecimento da filosofia histórica, da filosofia na época da patrística, que é o período dos pais da igreja, da filosofia no período das inquisições que existiu na Igreja Católica, o próprio Tomás de Aquino, que foi um dos melhores comunicadores que a Igreja Católica já teve no período do século XIII, e desenvolveu uma teologia extraordinária no período dele, apesar de ele ser bem adepto à teologia escolástica. Eu não sei se aqui os irmãos têm conhecimento do que é teologia escolástica. Nós vamos estudar aqui no período da apostila, a apostila mostra isso, que escolástica vem de escola, e também uma mistura de teologia com um conhecimento platônico, ou seja, o interesse da resposta para tudo. O pastor até mostra isso aqui na lição. Esse afago que os cristãos têm de dar resposta para todas as perguntas que existem entre os cristãos nos faz ser herético, nos faz inventar coisas. Então, o Tomás de Aquino ele foi um excelente teólogo, um proeminente teólogo da época dele, e bom teólogo, porém, com essa vontade de responder todas as perguntas que lhe surgiam, ele acabou respondendo muita coisa errada. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que as pessoas interpretam a Bíblia de uma maneira errada. Eles gostam de citar Deuteronômio 29, que fala que as coisas reveladas são para os homens e as coisas ocultas pertencem a Deus. Isso é evidente. Só que as coisas reveladas estão na Bíblia. As coisas que não são reveladas não estão na Bíblia. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Hebreus? Bom, muda para mim quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu sei que a carta aos Hebreus ela é uma carta extraordinária, que mostra que Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos anjos. Mostra que Cristo ele é a revelação do próprio Deus invisível na terra e que ele vem trazer uma nova aliança e que ele é o nosso representante no céu. Isso é que me importa. Agora, quem que escreveu a carta aos Hebreus vai mudar alguma coisa na teologia bíblica? Não vai. Então, esse tipo de coisa pertence a Deus. Aí as pessoas querem falar que é Paulo, outros falam que é Priscila, outros querem falar que é Apolo, Timóteo, Silvano, e vai indo assim. Então, para mim, não faz diferença quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Então, isso é algo que não foi revelado. Então, isso é de Deus. Outra coisa é, por exemplo, o que Cristo estava escrevendo na areia quando eles trouxeram aquela mulher que supostamente pega em adultério? A Bíblia não diz o que ele estava escrevendo na areia, então não me importa. O importante foi o que ele disse para a mulher. O interesse de João em relatar aquele assunto não era criar na mente dos leitores
essa pergunta de que Cristo estava escrevendo na areia, mas sim que o povo entendesse que Cristo ele libertou aquela mulher das acusações daqueles homens e preocupou com a alma dela. Essa é a preocupação primordial de João escrever aquele capítulo ali. Só que às vezes as pessoas garram com coisas desnecessárias na Bíblia, querendo resposta para as coisas que não têm resposta e criam heresia. Então, o problema hoje em dia não é a filosofia, em si, em nossa maneira de ver as coisas da Bíblia. A nossa maneira de não entender o desenvolvimento histórico da filosofia e da teologia, e sim, simplesmente querer ficar aplicando coisas que a Bíblia não determinou para aplicarmos. Queremos mostrar coisas que a Bíblia não está mostrando. Então, esse é o problema dos cristãos nos dias de hoje. E, como eu disse, a igreja ela tem sofrido bastante, ela tem passado por situações muito difíceis. Eu não sei se os irmãos observam isso. Já não se prega mais a palavra de Deus com verdade, as pessoas têm medo de pregar a verdade, as pessoas não tá fora do alcance, já hoje em dia, da verdade, já não se prega mais Paulo, as pessoas gostam de pregar o Antigo Testamento, não que o Antigo Testamento não tenha verdade, mas é porque o Antigo Testamento ele é muito fácil de pregar. Ali mostra um Deus fazendo coisas extraordinárias, abrindo o mar, abrindo o Rio Jordão, fazendo cair fogo do céu, fazendo cair maná do céu, fazendo aves vindo na mão do povo para que o povo não morresse de fome e tivesse carne para comer. Deus vencendo batalhas, enviando o anjo para matar 180.000 soldados. Então, são coisas magníficas. E nós, às vezes, nos encantamos com esse culto do Velho Testamento, onde havia uma tocha de fogo ali no tabernáculo, e esse fogo todo que desceu no templo de Salomão, que os homens não conseguiram nem ministrar. E esse tipo de culto, ele nos encanta, é algo realmente grandioso. Só que o apóstolo Paulo, ele mostra que o culto que nós temos hoje ele não é inferior ao culto do Velho Testamento. Ele é um culto de maior glória. Só que nós, como nós não vemos aquela tocha de fogo como os crentes do Antigo Testamento viu, nós achamos que o nosso culto é inferior. Aí nós começamos a colocar coisas dentro do nosso culto que não é bíblico. Começamos a fazer coisas que a Bíblia não permite fazer. E agregamos muita coisa aos nossos cultos que não muda a vida de ninguém. Então, a filosofia ela tem essa preocupação de ensinar isso. E essa filosofia histórica ela tem preocupação de ensinar isso para nós, que nós vamos ver como o evangelho ele se desenvolveu nesse período de grande filosofia e como as pessoas sempre lutaram para a verdade, que a verdade permanecesse. Se você conhecer o período histórico da patrística, o período histórico da reforma, dos avivalistas, dos crentes no período após a igreja anglicana se desviar completamente ali, os puritanos levantaram contra e tiveram um grande ensinamento da Bíblia, preocupação com a palavra de Deus. E nós vamos ver, irmãos, o interesse do povo em que o povo conhecesse a Bíblia e estivesse mais perto de Deus. Só que, de uns 50 anos para cá, a nossa igreja tem sofrido muito. Ela tem tomado rumos muito contrários à Bíblia. Muita coisa agregada ao culto e pouca Bíblia. Muitas pregações que simplesmente massageiam o ego do homem e não tem pregação mais que nos mostra que nós somos pecadores, que mostra que nós precisamos da graça de Deus, que nós a cada dia que passa, se nós não chegar mais perto do Senhor, nós sempre vamos estar distante de Deus. Então, as pregações de hoje, elas não querem pregar a verdade. Ele simplesmente quer falar coisas plausíveis ao ouvido do povo. E essas pregações, eu até falei na aula com a classe do médio de teologia, que é o tipo de pregação açucarada, que o povo se sente bem. Eu costumo dizer, irmão, que se a palavra de Deus ela nos faz sentir acomodados na igreja, alguma coisa errada está acontecendo. Ou conosco, nós não estamos sentindo mais o poder da palavra de Deus, não estamos mais sentindo a palavra de Deus penetrar em nós, ou está sendo algo com o pregador. Ou a igreja já tomou um rumo completamente contrário, que está igual a igreja de Sardes. Parece que está viva, mas está morta. Então, a única maneira de nós termos, irmãos, hoje uma igreja viva, um povo compromissado, é ensinando a Bíblia. E a Bíblia tem que ser ensinada da maneira correta, da maneira certa, e, acima de tudo, com verdade. Não preocupar em trazer uma mensagem que o povo gosta. Aquela mensagem, por exemplo, vamos pregar o Salmo 23
e ali é só promessa, só bênção. Aí, quando chega no versículo 4 pula, porque o versículo 4 fala que ainda quando andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou até aí eles ensinam, só que ao finalzinho do versículo eles pulam, que a tua vara e o teu cajado me consola. Então, é o tipo de mensagem que hoje em dia lota a igreja, é o tipo de mensagem que hoje em dia faz com que as pessoas se sentem bem. Mas quando você entende, através da história da igreja, que a mensagem de Deus tem que ser pregada na íntegra, com a interpretação correta da Bíblia, aí nós vamos ver que não é tão fácil viver esse cristianismo se nós não rendemos a graça de Deus em nossas vidas, se nós não ficarmos debaixo dessa graça, se não permitirmos que a graça do Espírito de Deus, a graça de Cristo, guie nossos passos. E, acima de tudo, como estudantes, nós estamos aqui hoje, como pregadores, ensinadores, a nossa obrigação é entender isso e transmitir isso, que tudo é pela graça. Então, de forma alguma, nós vamos pregar esse evangelho que o povo gosta. Se precisarmos de trazer uma mensagem verdadeira e que seja dura, mas que possamos falar debaixo da graça de Deus, debaixo da unção, e que o Espírito de Deus nos dirija para que transmitamos essa mensagem e ela traga vida. De forma alguma, nós podemos pregar de forma dura e essa mensagem vir destruir a vida de alguém, ela tem que trazer vida. Então, esse é o principal objetivo de nós compreendermos a teologia bíblica e a filosofia no seu percurso da história. O pastor mostra aqui, irmão, no primeiro, a página 3, ele fala a origem da filosofia. Ele mostra os objetivos de aprendizado. Primeiro, ele mostra aqui, identificar os principais fatores históricos que permitem o surgimento da filosofia. Como eu falei, nós vamos ver como ela desenvolveu e como ela foi permitida no percurso da história que essa filosofia viesse a fazer parte da teologia ensinada naquele período e na nossa teologia hoje. Ele fala também outra coisa aqui, comparar as narrativas de Homero e Hesíodo com o nascente discurso filosófico racial. Depois nós vamos falar sobre esses dois poetas gregos que deixaram algumas poesias que fazem até parte hoje em dia, já fizeram filme, livros e tantas coisas com as poesias de Homero. Eu creio que mais para frente que nós vamos falar, talvez seja de conhecimento dos irmãos a respeito desses dois poemas escritos por Homero, e esse Hesíodo também, que foi um poeta grego que deixou algumas poesias que na época ajudou a desenvolver a filosofia e até mesmo a ampliar o interesse pela língua grega. Ele mostra compreender as principais diferenças entre pensamento mítico e pensamento filosófico, o que era algo de mito da época e o que realmente era pensamento filosófico. Compreender as noções da sífis, causalidade, da arquê, do cosmo, do lógico e da crítica, ou seja, do físico da natureza. Compreender essas noções da natureza que nós vemos hoje, que ela pode, essa matéria que ela é eterna, ao mesmo tempo, dentro da filosofia, eles creem que ela pode ter mudanças, pode se alterar. E da causalidade, que os irmãos sabem o que é, da arquê, que é da origem, do começo de todas as coisas, do cosmo, que é do mundo. Eu acredito aqui que a palavra cosmo, no sentido aqui da filosofia, está relacionado simplesmente ao mundo mesmo, à origem e às coisas do mundo, logos, que é o verbo, e das críticas que surgem no período tanto da teologia, da filosofia, dos ensinamentos bíblicos, a crítica textual da própria Bíblia. Aí o pastor mostra aqui a seção de estudo. O mito como forma de conhecimento, nós vamos entender como as histórias da época ela ajudava a ampliar o conhecimento, a maneira que o povo via esses mitos, e toda a cultura tem um mito, toda a civilização tem uma história fundada bem tempos antes, às vezes pode ser verdade, às vezes mentira, às vezes uma verdade ampliada, e vai indo assim. O apogeu e o declínio da mitologia grega, como que ela cresceu no período helenístico, e como veio a queda também dessa mitologia grega, dessas histórias que surgiram no período antes de Cristo, e veio a decadência, que hoje, nada mais e nada menos, elas fazem parte das histórias de Hollywood, dos filmes de Hollywood, que enche as nossas telas, a televisão e os cinemas, para que as pessoas possam ter acesso a essas mitologias,
e mesmo da maioria das vezes são mitologias contadas através de filmes de heróis e coisas tais, que tomou uma certa forma diferente. E a origem da história e da filosofia, nós vamos entender isso através do estudo, e as noções fundamentais da mentalidade filosófica, como que essas coisas funcionam através da mente de um filósofo e também de um filósofo, que principalmente um filósofo cristão. Na página 4, para iniciar o estudo, pensar é uma atividade que faz parte do ser humano. Isso aqui o pastor me chama bastante atenção, que, infelizmente, parece que os cristãos eles não gostam de pensar. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas essa é a realidade. Quando se fala de Bíblia, parece que os cristãos não têm interesse de pensar. Eles não esforçam para isso. Você vai ensinar a Bíblia, e hoje em dia, eu entendo, hoje em dia há muitas pessoas que questionam, que querem aprender, mas o número grande das pessoas nas igrejas, eles não têm essa preocupação de pensar. Então, tudo que é falado ali, as pessoas engolem. Eles se alimentam daquilo que é falado. E essa é uma razão primeira de que nós, como ensinadores, temos que tomar cuidado do que ensinamos, e incentivar essas pessoas a preocupar em questionar, em perguntar, em saber o que está acontecendo e, acima de tudo, pensar. Então, pensar é algo que faz parte da vida do ser humano. Mas, como cristão, como eu já disse, irmãos, infelizmente, o que eu vejo hoje em dia e não só na América, no Brasil, irmãos, eu pregava em muitas igrejas no Brasil, para a glória do nome do Senhor, e eu sempre fui assembleano toda a minha vida, fui crente assembleano, então pertencia a um campo muito grande na região de Patinga, Coronel Fabriciano, e nessa região, na época eu estava no Brasil, tinha 380 igrejas, então eu já preguei em muitas igrejas ali, e via uma parte, um número muito grande de pessoas desinteressadas com as coisas de Deus, então tudo que era falado ali, não importava o que você falava, era motivo de glória a Deus, de aleluia, de pula-pula na igreja. Então, eles não tinham interesse de pensamento, de raciocinar para entender se realmente o que nós estávamos falando era bíblico ou não. E uma das coisas interessantes é que o nome da nossa escola é Bereia. E os crentes de Bereia, diz a Bíblia que quando Paulo pregava, Paulo havia passado em Tessalônica e sido escorraçado de lá, quando Paulo chega em Bereia que ele prega, o povo, a Bíblia fala que eles eram até mais nobres e receberam Paulo com educação, porém eles conferiam se o que Paulo falava era verdade. Então, o povo, irmãos, eles têm que ter essa preocupação de pensar, principalmente o povo crente, de fazer questionamentos. Eu não sei se os irmãos são assim, ou quando eu estou estudando a Bíblia, eu pergunto por que aquilo está escrito, qual foi a razão, como que o povo via aquilo na época que eles liam aqueles escritos sagrados. Então, como eles se reagiam diante daquilo ali? Por exemplo, os 11 primeiros capítulos de Gênesis são bem resumidos por uma história muito, muito larga. Então, eu, particularmente, tenho muitos questionamentos ali, muitas perguntas que eu me faço no livro de Gênesis. E tentaria entender, claro, mas não tem como, Moisés está muito além do tempo que nós vivemos, tentar entender por que Moisés escreveu aquilo daquela forma. E, é claro, ele escreveu muito resumido porque não caberia. Imagina um período da morte de Adão até a chegada de Abraão, possivelmente deu mais de 2.500 anos. Então, era uma narrativa extensa. Não teria como ele colocar tudo aquilo em papel. Então, ele resumiu bastante a história. Para os primeiros leitores, eles tinham facilidade com aquilo ali. Era uma história que foi contada de geração em geração e chegaram neles. Então, eles estavam familiarizados com aquela história, mas nós não. Para nós, como eu já disse, nós temos que estudar, interpretar e aplicar. Para nós ter um pouco mais de dificuldade no estudo da Bíblia. Temos uma dificuldade maior, pelo fato de, além de estudar, temos que interpretar, temos que buscar. Porque uma coisa, irmãos, nós temos que entender: iluminação do Espírito Santo, quando nós estamos estudando a Bíblia, ele dá para todos. Todos. Qualquer pessoa que estudar a Bíblia vai ter uma iluminação do Espírito Santo. Iluminação é a capacidade que o Espírito de Deus nos dá de compreendermos as verdades reveladas. Isso qualquer crente que nunca estudou teologia,
ele vai ler o Salmo 23, ele vai entender que ali está falando do cuidado de Deus pelo homem. Ele vai ler lá em João 10 e vai entender que Jesus ele é o bom pastor porque ele cuida, ele é a porta porque ele protege, ele é aqui, toda pessoa que entra por ele vai encontrar a vida. Então, isso não tem dificuldade para uma pessoa. Porém, para ele compreender a interpretação dos primeiros leitores, aí requer estudo, requer um esmero, requer que ele vai no comentário bíblico, vai procurar saber da cultura da época. Então, tudo isso dificulta para nós na interpretação da Bíblia. Requer um estudo a mais, por isso que nós estudamos teologia. Por isso que nós preocupamos em entender a história. Então, quando eu falo que nós devemos, que o cristão deve pensar, como o pastor coloca aqui, que é uma atividade, pensar é uma atividade humana, eu acho isso muito lindo, que realmente é uma atividade humana, que, indiferente do que as pessoas pensam, elas estão sempre pensando. Mas nós, como cristão, deveríamos pensar nas coisas do reino, como que o reino desenvolveu, por que nós pertencemos a este reino. Então, coisas semelhantes a isso. E, principalmente, quando se trata da interpretação bíblica, isso requer um esmero a mais, isso requer um esforço a mais da nossa parte. E nem todos, às vezes, estão disponíveis para isso. Nem todas as vezes, na verdade, não é disponível. Na verdade, nem todos estão interessados a fazer isso. Disponibilizar o seu tempo para que ele possa pesquisar, que ele possa perder, talvez, noite de sonos, horas da sua vida, estudando, buscando um comentário, sem contar que, às vezes, isso requer gasto financeiro, porque para se ter uma boa biblioteca se requer um gasto financeiro bom, então não é tão fácil. Eu tenho uma biblioteca aparentemente boa, mas eu acredito que me faltam muitos livros e, sem exagero, eu tenho gastado possivelmente mais de uns US$ 15.000 com livro. Isso é que eu já gastei, não é que eu gasto por mês, não, tá, irmãos? É que eu já gastei em livros. Então, requer isso, algo bem bem que requer tempo e esmero, e acima de tudo, como eu disse, que requer uma finança boa. E nem todo mundo está disposto a isso, mas se nós queremos ter conhecimento de Deus e servirmos a Deus, e acima de tudo, compreender os planos de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus, nós temos que dedicar isso. Tempo, esforços, comprar e ampliar o nosso conhecimento. E não podemos, de forma alguma, deixarmos de pensar, de fazer perguntas na Bíblia. Isso ajuda muito você a interpretar a Bíblia. Por exemplo, você perguntar ali, muitas pessoas questionam o que os animais comiam antes. Os animais, a Bíblia deixa claro que os animais comiam ervas. E então há uma certa dificuldade que os cristãos têm. Eu já vi muitas pessoas perguntando como que Noé conseguiu fazer com que os animais vivessem em paz na arca. Com simplicidade, irmão, os animais que na época de Noé, eles não eram selvagens como é hoje. A parte que Moisés ali ele faz a separação de animais domésticos e selvagem, não está falando de selvagem como nós temos. O selvagem quer dizer que eles viviam independente, animal que vive na selva. Os domésticos é cavalo, galinha, cachorro, que depende de um cuidado. E os outros que eram animal selvagem, que vive na selva, eram animais que tinham facilidade de se manter sozinho. Essa era a classificação na época. Então, os animais que foram postos na arca, quando você lê em Gênesis 1, você vai entender que os animais, antes de sair da arca, eles não eram carnívoros. Eles todos alimentavam de ervas, está em Gênesis 1, versículos 28, 29 e 30, que tanto o homem como o animal vivia de erva. A cadeia alimentar surgiu depois do dilúvio. O dilúvio surgiu a cadeia alimentar. Então, já se responde aí que como que ele conseguiu colocar e os animais não brigavam. Primeiro, que não eram carnívoros animais da época. E segundo, irmãos, que possivelmente os animais que Noé colocou na arca para que coubesse todas as espécies de animais eram filhotes. Então, possivelmente ele colocou um filhote de leão, um filhote se existia tigre, sem contar que os animais também eles eram classificados em espécies. Nós não sabemos qual era o primeiro felino que existia, se era um leão, um tigre, ou se existiam os dois, ou a origem ali do leão, se originou um tigre e outros, porque nós sabemos do desenvolvimento da espécie, isso é verdade de Darwin. Tem pessoas que, quando falam da teoria de Darwin, eles acham que Darwin errou em tudo. Darwin acertou em muitas coisas. Porém, nós entendemos que os animais foram colocados em espécies. Por exemplo, eu não acredito que Deus criou todos os tipos de cachorro que tem hoje.
Deus criou uma espécie de cachorro com DNA para que desenvolvessem todos os cachorros que existem hoje. Então, eu acredito assim, como os demais animais. Então, eu creio que foi colocado da espécie primordial, que a Bíblia fala que foi Deus que enviou os animais até Noé. Se foi Deus que enviou os animais até Noé, então Deus mandou os animais certo. Então, nós vemos que, primeiro, foi colocado esses animais que não eram selvagens na época e colocado em animais e filhote, para que coubesse na arca. E sem problema algum pelo tamanho, que se você for observar o tamanho da arca de Noé, ela tinha 3 compartimentos, realmente era um barco grande, porém, se formos olhar a quantidade de espécies de animais que existe hoje, não caberia na arca. Isso aí é fato, não caberia na arca. Nós não sabemos, é que hoje, na verdade, a taxonomia foi dividida e os homens classificaram novamente as espécies. Mas nós sabemos que as espécies na época não era tanto assim. Então, nós vemos, irmãos, que essas perguntas te ajudam a interpretar a Bíblia. Se você fizer essas perguntas, e isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia. Só que as pessoas não se perguntam, não perguntam as coisas da Bíblia. Às vezes as pessoas, os cristãos têm medo de perguntar as coisas da Bíblia, eles acham que está ofendendo a santidade de Deus. Por exemplo, você querer perguntar por que existe aquela genealogia tão larga ali no livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de 1 Crônicas, existe uma genealogia, só nomes, só nome. Eu não sei se vocês já perguntaram por que aquilo está na Bíblia. Os irmãos já perguntaram isso? Qual a razão que aquele monte de nome tem ali 9 capítulos só de nome? Eu, nas primeiras vezes que eu fui estudar a Bíblia, eu confesso aos irmãos que eu perguntava qual a razão de ter esse monte de nome aqui. Então, eu sempre me perguntei isso. Até que depois eu fui entender a época que o livro de Crônicas foi escrito, para quem ele foi escrito, a razão que ele foi escrito, aí eu entendi qual era a razão principal daquela genealogia. E, acima de tudo, o que ela representava. A primeira razão teológica da genealogia de 1 Crônica era mostrar a linhagem do Cristo. Se os irmãos observar, a linhagem de Crônica começa com Adão, Sete, e vai indo até Enos, é a mesma linhagem que Lucas apresenta no evangelho dele. Então, nós vemos que, primeiro, a principal interesse do escritor de Crônicas era mostrar a linhagem de Cristo. E, segundo, mostrar a linhagem do povo que estava saindo do cativeiro, para que o povo entendesse de onde eles vieram. Então, só que antes eu não entendia, eu só ficava assim, parecia algo inútil que estava na Bíblia, aquele monte de nome. Eu ficava, por que tem esse monte de nome aqui? Então, quando nós perguntamos e buscamos do Espírito de Deus, ele vai nos dar a resposta. Então, nós temos essa atividade, irmão, de pensar. Essa é a obrigação dos cristãos em relação à Bíblia. O pastor coloca mais que a necessidade de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, buscar uma explicação para os acontecimentos e compreender o sentido da vida. Se os irmãos já reparou, como eu falei no início, não sei se os irmãos já leram algum livro de filosofia ou já ouviu alguma palestra, essas são as perguntas principais dos filósofos. Interessar em saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas que a Bíblia tem resposta e que alguns cientistas tentaram torcer isso através com a chegada do iluminismo, como eu já disse. A chegada do iluminismo tentou ampliar um conhecimento na época e acabou deturpando a palavra de Deus. O desenvolvimento da ciência na época medieval, na Europa antiga, se deu com os cristãos. Os cristãos foram os primeiros homens a interessar pela ciência, a criar faculdades, a desenvolver o conhecimento. Com a reforma protestante, que o povo vivia no período chamado período das trevas, onde o povo não tinha cultura, o povo não tinha conhecimento, o povo não tinha acesso à leitura. Se você observar que, além da reforma ser algo espiritual, algo de avivamento, ela também trouxe uma mudança em toda a Europa na época. Na verdade, na época não era Europa, era as regiões saxônicas, então não era Europa como é hoje. E nesse período que o povo não tinha acesso à leitura, Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão. E com a chegada da imprensa, poucos anos antes, facilitou o desenvolvimento
da leitura para o povo. Então, o povo passou a ter acesso à leitura, o povo passou... E a primeira, eu acredito que é do conhecimento dos irmãos, que o primeiro livro a ser impresso, quando a imprensa foi criada, porque antigamente eles faziam cópia, os códex eram copiados à mão, então havia essa dificuldade muito grande de ter cópias da Bíblia, havia dificuldade muito grande de ter um material vasto na época, escrito pelos grandes padres, os padres daquela época que eram padres compromissados com a Bíblia, compromissados com a verdade. Existia dificuldade, mas com a chegada da imprensa e fazendo cópias da Bíblia, e Martinho Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, deu acesso ao povo da época ao conhecimento da leitura. Então, a reforma, além de trazer um bom sentido espiritual, ela trouxe a alfabetização para o povo daquela época. Então, quando eu falo, irmão, de avivamento, de conhecimento, um verdadeiro avivamento, ele muda a história de um país, de uma nação, de uma cidade. Eu não sei se é de conhecimento dos irmãos, eu discordo desse avivamento que nós prendemos dentro da igreja, onde o povo pula, chora, fala línguas estranhas, profetiza, e tantas coisas, porém, esse avivamento não vai para fora, a cidade onde a igreja não muda, a corrupção continua ali. Uma das coisas que eu estava ouvindo outro dia é como o povo fala que o evangelho no Brasil, o pentecostalismo no Brasil é algo extraordinário. É mentira. Se o Brasil fosse um país bom pentecostal de verdade, a nação brasileira não é a nação tão corrupta como é hoje. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar do avivamento na África, em Quatzabamba, quando ali havia a desigualdade social, a segregação racial, quando houve esse avivamento onde negros não podiam entrar onde os brancos entravam, isso acabou. Onde um negro chegava em um local, se chegasse um branco, ele tinha que dar licença da fila para que o branco ficasse. Então, esse avivamento que aconteceu na África acabou com isso. Isso é avivamento de verdade. Então, foi o que Martinho Lutero fez. Quando ele traduziu a Bíblia e ele conseguiu colocar na mão do povo a leitura, o povo conseguiu entender o que era avivamento, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia. Isso é avivamento. Por exemplo, como eu disse para os irmãos que eu sou assembleiano, a Assembleia de Deus chegou no Brasil em 1911, foi cadastrada nos cartórios em 1918 como Assembleia de Deus, e houve um grande avivamento da Assembleia de Deus do Brasil até 1950, o Real Pentecoste. O pentecostalismo clássico durou até 1950. Só que o pentecostalismo que chegou no Brasil saiu daqui da América. Eu não sei se os irmãos aqui já leram sobre a história do avivamento da Rua Azul. Alguém já leu? Faz assim com a mão. Então, por exemplo, no Brasil, quando se fala o nosso assembleano, eu não sei se todos alguém que é assembleano, eu gosto de falar de mim. Eu sei que a irmã, eu não sei se é Marta, Márcia é isso. É porque tem muitos anos que eu vejo uma Márcia, por isso que eu não estou lembrando o nome. Eu sei que ela era da Assembleia. Eu acredito que é da Assembleia de Deus Missão. Então, ou seja, eu não sei se mais alguns irmãos da Assembleia. Eu gosto de falar da Assembleia de Deus. Então, eu conheço a história da Assembleia. O irmão também o irmão Juarez, eu não sei se é pastor, outro irmão também é. Então, ou seja, eu conheço a história da Assembleia de Deus. Conheço um pouco da história das outras igrejas, mas mais da Assembleia de Deus. O avivamento da Rua Azul, irmão, ele não foi um avivamento só de línguas estranhas, quando todo mundo pensa. A primeira coisa que é falar no avivamento da Rua Azul é que o povo falando línguas estranhas, que houve dons, e tais coisas. O avivamento da Rua Azul, irmão, a história principal é que, primeira coisa, eles acabaram com a segregação racial. Onde o William Seymour foi um dos negros mais respeitados nos Estados Unidos nessa época, mais respeitado que Martin Luther King. Ele era convocado para estar quase em todas as reuniões de governo dos Estados Unidos. Acabou a segregação racial, as mulheres passaram a ter direito de voto, as mulheres passaram a falar na igreja, que as demais igrejas que existiam não deixavam as mulheres falar. Então, esse avivamento quebrou isso. As mulheres tiveram direito em voto, as mulheres tiveram direito em falar na igreja, as mulheres tiveram direito de participar de reunião. Então, as mulheres tiveram direito de trabalhar na igreja. E a questão de negros e brancos acabou. Aqueles cristãos que, porque era branco, não convivia com negros, isso acabou. Se os irmãos não sabem, o William Seymour, ele virou bacharel em teologia, estudando de uma janela de uma escola, porque ele não podia adentrar aquela escola por ser negro. E mesmo que havia acabado já havia acabado a escravidão na América no período que ele nasceu, só que por ele viver ainda na casa dos senhores, dos pais dele, ele ficou cego de um olho por maldade dos senhores. E ele não deixou, ele continuou, ele estudou de uma janela
ele se formou em bacharel em teologia, porque não podia entrar na sala de aula. Então, ele sentia na pele o que era aquilo. E com o avivamento, aquilo acabou. E o avivamento que surgiu através da vida dele. Então, isso é avivamento. Isso é mudança. Então, o que nós vivemos hoje, vamos ser verdadeiros, nós não sabemos o que é avivamento. Nós nos contentamos com esse tipo de movimento que acontece dentro das nossas igrejas. Esses movimentos que trazem uma alegriazinha ali no momento, e nós pensamos, nós estamos cheios do Espírito Santo, quando, na verdade, aquilo costuma acabar após acabar o culto. Que nós nem meditamos no que foi ensinado naquele percurso ali do culto, quando acaba o culto. Então, isso não é avivamento. E voltando aqui da apostila que o pastor falando, a necessidade de saber quem somos, de onde viemos, explicações do que acontece, compreender o sentido da vida. Isso nós vamos ver na Bíblia. Nós vamos compreender isso na Bíblia. A Bíblia traz resposta para tudo isso. Inclusive, concernente ao sentido da vida, eu não sei se alguém aqui já leu o livro de Victor Franklin. Alguém já leu o livro de Victor Franklin, Em Busca de Sentido? Alguém já leu? Eu vou depois postar no grupo, eu tenho esse livro aqui. Eu peguei ele aqui para os irmãos ver. Esse livro, Em Busca de Sentido, é um livro que ele escreveu, foi um do judeu que ficou preso nos campos de concentrações na época da Alemanha, e ele conseguiu sair com vida de lá, virou um grande palestrante, palestrou nos Estados Unidos, em vários países, no Brasil, em muitos lugares, recebeu medalha da ONU, e tantas coisas, tantas condecorações que para ele, na verdade, não valia nem nada, mas ele palestrou em muitos lugares, e ele escreveu esse livro que ele narra o sentido da vida, em busca de sentido, algo que despertava o interesse do povo em viver. Ele via como as pessoas deixavam o interesse de viver nos campos de concentração. E hoje, irmãos, o que mais nós vemos é as pessoas buscando sentido para a vida. E como eu falei um pouco atrás das supostas pregações que parece trazer resposta para essas questões que as pessoas fazem sentido da vida, qual o sentido da vida, por que eu vivo, essas mensagens que o sentido da vida de muitos cristãos é que Deus vai te dar, que Deus te fez para ser rico, que Deus te fez para você nunca ser doente, que você, sei lá, é um super crente, ou sei lá, um super humano que nada te atinge. E eu fico olhando que homens grandes como Paulo, Timóteo, que toda a vida ficou doente, teve uma doença que nem o apóstolo Paulo orou para curar ele, como o apóstolo Paulo orava e curava muita gente. Homens como Eliseu, que morreu doente, o rei Asa, que morreu doente. E esses tipos de pregações que tentam trazer um sentido para a vida que não é bíblico. Esse sentido que Deus não te fez para morrer pobre, que Deus não te fez para ter doença. Bom, nós sabemos que Deus não fez ninguém para ter doença. Isso é consequência de erros nossos, de erro bíblico, que nós pagamos por trazer em nós a natureza caída de Adão. Então, isso são consequências do pecado, isso está na Bíblia. Então, nós não precisamos de querer trazer respostas que a Bíblia não dá nisso aí. Então, o sentido da vida, irmão, do cristão é servir a Deus. E isso é o sentido da vida do cristão, é adorar a Deus, é servir a Deus. Ele foi feito para estar debaixo da ordenança divina, para ter comunhão com Deus. Uma das coisas que muitas pessoas pegam na palavra antropos, que é a palavra aquele que olha para o céu, para o alto e adora a Deus, e fala como foi feito para adorar a Deus. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Nós sabemos como não foi feito só para adorar a Deus. Porque, raciocina comigo. Vamos raciocinar. Antes do homem ser feito, o que nós entendemos pela Bíblia é que já existiam anjos, correto? Faz assim com a mão quem acha que é correto. Já existiam anjos, faz assim com a mão. Então, ou seja, a Bíblia não diz que os anjos constantemente adoram o Senhor? Então, qual a razão que se Deus ele já tinha anjos que adoravam a ele, conforme Isaías fala que os anjos estão constantemente dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. João fala em Apocalipse que os anjos não cessam de falar dia e noite ali, na linguagem de João, era uma linguagem para nós entender, que é constantemente. Porque eu acredito na eternidade, como ela não é limitada a tempo e espaço, ela não tem dia nem noite. Então, e Deus está na eternidade, os anjos estão constantemente dizendo santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Se os anjos já adoram a Deus na perfeição de adoração, Deus então não fez o homem para isso. O homem não foi feito somente para adorar a Deus, trazendo o sentido da palavra grega, antropo, aquele que olha para o alto e adora a Deus. Nós somos feitos, nós estamos aqui com um sentido maior na vida. Apenas esse de olhar para o céu e adorar a Deus.
A nossa obrigação, o nosso dever, nós prestamos culto de adoração a Deus em todos os momentos da nossa vida. Nós prestamos culto de adoração porque nós vivemos. Nós prestamos culto de adoração a Deus porque temos saúde. Mesmo quando não temos, nós também prestamos culto porque é a graça de Deus que está sobre a nossa vida. Agora, eu acreditar que a única coisa que eu estou fazendo nessa terra é somente ir na igreja cultuar a Deus, isso aí é um erro teológico, um erro muito grande. Nós temos outros propósitos na vida. Outros propósitos na vida e muitas coisas que Deus deixou para nós. Então, são perguntas que é feita no campo da filosofia, primeiro, pelos filósofos não cristãos, que esse é o interesse da filosofia para os não cristãos, essas perguntas e trazendo respostas equivocadas. Por exemplo, de onde, quem somos, de onde viemos. Então, esse tipo de pergunta traz respostas equivocadas, por quê? Porque eles não têm a Bíblia como base de fé e nem a Bíblia como algo que vai trazer resposta. Eles buscam resposta na ciência, respostas em tantas coisas que não é a Bíblia, por isso eles erram. Mas para nós cristãos, nós entendemos que é a Bíblia. Por isso que eu disse aqui que nós não podemos nos limitar somente nessa resposta. Eu fui feito para adorar a Deus. Que se você perguntar para 10 cristãos amanhã qual a razão da existência dele, ele vai te dar essa resposta. Que ele está aqui para adorar a Deus. Aí, se você falar com ele, olha, Deus tem adoração no céu melhor do que a sua. Perfeita. Porque nós somos pecadores. E os anjos que permaneceram lá não pecaram. Então, Deus tem adoração mais perfeita do que a sua lá. Aí, ele não vai conseguir te responder. Então, qual é o propósito dele aqui? Os irmãos estão entendendo? Então, nós temos que buscar respostas bíblicas nessas perguntas filosóficas. O pastor mostra mais aqui, uma primeira sessão, o mito como forma de conhecimento. Isso aqui é um pensamento da filosofia. Eles utilizam o mito como uma maneira de ampliar o conhecimento, uma maneira de acumular conhecimento, de ter conhecimento, de que uma civilização da época tivesse conhecimento. O mito é uma narrativa que passa de geração em geração. Como eu já disse, toda a civilização tem isso. É uma história criada no início ali de algo, seja ali inventada, ou seja, uma narrativa verdadeira de alguma coisa que aconteceu, de alguém que foi importante, e aquilo vai passando de geração em geração. Por exemplo, eu não sei se... Alguém falou alguma coisa? Eu não sei se alguém que já leu sobre a epopeia de Gilgamesh, alguém que já leu, falou assim, Gabão. Não. Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh é uma história relacionada também ao dilúvio, porque nós temos a história bíblica do dilúvio, mas nós não podemos limitar somente a isso e pensar que só Moisés escreveu a história do dilúvio narrada por Noé. De forma alguma. Vários outros escritores escreveram a história do dilúvio. A história, claro, que é correta, é a história bíblica, porque além dela fazer jus aos acontecimentos, em vez de sendo de tradição para tradição, nós sabemos que os filhos de Noé se dividiram em três, que é Cão, Sem e Jafé. Na verdade, seria Sem, Jafé e Cão, né? que Sem era o mais velho, Jafé o do meio e Cão o mais novo. E ali, no capítulo 10, nós vemos a chamada Catálogo das Nações, onde se povoou a terra. O povo se dispersou no capítulo 11, e cada um procurou um rumo, os africanos vindo através de Sem, o povo da Europa vindo através de Jafé, e os semitas, os povos orientais, vindo através de Sem. E esse desenvolver das nações criaram culturas, e principalmente essa cultura relacionada ao conto do dilúvio, possivelmente quem preservou a história verdadeira foi a descendência de Sem. Preocupar em preservar a história verdadeira. Se você observar no capítulo 11, a nação ainda estava unida, os três filhos de Noé, os que descenderam deles, estavam tudo numa terra só. Ali que houve a bifurcação, quando Deus confundiu a língua dos povos, aí que eles se dividiram. Mas no início, e o que dá a entender pelo chamado de Noé, que até a própria descendência de Sem havia desviado. Entrado na cultura dos cananitas, e até o povo de Jafé, que eram os jafitas também, já havia entrado na cultura dos cananeus, e estavam todos tendo a mesma maneira de viver. Então, aquela fé que veio de Noé, daqueles primeiros
homens que descenderam de Noé, dos seus 3 filhos, possivelmente já havia acabado. Então, porque o pensamento deles, através do próprio Nimrod, que nós vemos na Bíblia, que era simplesmente de que Nimrod, a Bíblia fala que ele se tornou um homem poderoso, do qual criou até um provérbio que muitas pessoas desejavam ser poderoso igual Nimrod, porque Deus o fez poderoso. Então, essa civilização tinha o interesse simplesmente de permanecer ali. Então, Deus espalhou a civilização de maneira que cada um permaneceu com a sua história. E, como eu já falei, eu creio que a descendência de Sem permaneceu com a história verdadeira do dilúvio. Já o povo de Canaã, os cananitas, descendentes de Cão, como o pessoal de Jafé, talvez foi criando histórias, até que surgiu essa epopeia de Gilgamesh, do qual ele acredita que que os deuses, não Deus, os deuses, se revoltaram com o povo da terra, que o povo da terra era muito barulhento, o povo da terra fazia muito barulho, e esses deuses se revoltaram e reuniram no panteão, e ali eles resolveram destruir a terra. Porém, um dos deuses veio à terra e alertou um certo homem a respeito dessa destruição que viria com água, e esse homem criou um barco quadrado, e não retangular, como a Arca de Noé, mas quadrado, que possivelmente ele afundaria. Mas criou um barco quadrado, e esse barco quadrado salvou poucas pessoas da época. Mas quando você vai lendo a epopeia de Gilgamesh, você vai ver que eles tentando fazer uma história parecida com o que Moisés fez, eles narram ali, quando Moisés narra do homem que viveu mais tempo, que fez 969 anos, que foi Metusalém, a dele, o cara que viveu menos, viveu 32 mil anos. Então, se vê que é uma história muito fantasiosa. Mas existia, nessa época, essas histórias, que passavam de geração em geração. Então, nós vemos que as culturas e essas questões de mito, que a filosofia dá condição para que isso se amplie, vai passando de geração em geração. Então, como eu disse, no cristianismo, por isso que nós temos que estudar a história da filosofia em relação ao cristianismo, para que nós venhamos aprender a real história do cristianismo e da filosofia. O real desenvolvimento da teologia dentro da base da filosofia. Então, essa questão do mito, igual o pastor falou aqui, ela é algo que passa de geração em geração para tentar explicar alguns fenômenos naturais ou prescrições de condutas morais. Então, essa questão dessas narrativas mitológicas, que vem de mitos, é para isso, para que tente narrar algo que traz condutas morais, ou algo que traz algo assim que causa espanto, como eu falei, que essa epopeia de Gilgamesh, que, se você quiser ler mais a respeito disso, só você colocar na internet aí, epopeia de Gilgamesh, você vai ver que narra a respeito disso, dessa criação desse barco quadrado que salvou uma civilização de um suposto dilúvio por causa da ira dos deuses. Lá está tudo com letra minúscula. Não sabemos de qual civilização, se foi dos Jafita ou dos Cananita, que surgiu essa narrativa, porém nós vemos que é a narrativa tentando copiar a que Moisés escreveu na Bíblia. E nós vemos muitas outras histórias que tem, principalmente na filosofia grega, que tentam copiar os heróis bíblicos, como Sansão, os heróis bíblicos dali dos 40 guerreiros de Davi, e outras histórias da Bíblia que narra que é uma intervenção divina, eles tentando impor isso aí como uma história verdadeira, que sabemos que depois perderam-se no percurso da história, foram desmistificadas, foram desmentidas pelos estudiosos e por outras pessoas para chegar ao conhecimento que aquela história não passava de mentira, somente no mundo grego. Então, o pastor mostra aqui, historicamente, cada civilização construiu suas próprias formas de compreender e explicar a realidade. Então, ou seja, através dessa questão do mito, de vir passando de povos em povos para tentar explicar a realidade naquela civilização. O pastor mostra mais embaixo aqui que essa civilização, ele fala assim, nos primórdios do processo civilizacionário, a carência de informações sistematizadas, de método de investigação e de instrumentos de pesquisa faz com que a explicação dos fenômenos naturais seja simplista ou simplória,
parcial e com uma forte tendência ao subjetivismo, ou seja, algo que busca a dar valor às próprias opiniões. Então, com o passar do tempo nas primeiras civilizações, eles tinham essa preocupação de narrar histórias que trariam as suas próprias opiniões, daquilo que eles criam, daquilo que eles pensavam naquela civilização. Então, como eles tinham uma certa maneira de pensar naquela civilização, eles narravam a história que faria com que os seus ouvintes entendessem por que eles pensavam daquele jeito. Então, por exemplo, se nós formos olhar, quase, na verdade, quase ninguém tem interesse na história do Brasil. Quando se deu os 500 anos do Brasil, nós vemos que houve muita mentira para que as demais pessoas fossem para o Brasil, como os africanos que foram para o Brasil, no período do café, como os italianos que foram para o Brasil, que eles simplesmente fizeram a Lei Áurea e tiraram os negros da escravidão e simplesmente trocaram eles pelos italianos. E mais outras histórias do Brasil que se difunde de maneira triste. E muitas pessoas não têm conhecimento disso. Eu acredito que é de conhecimento dos irmãos, se o pastor Luiz deve ter até falado aqui já, que Dom Pedro I foi um dos homens que teve o maior interesse de fazer com que o povo brasileiro fosse alfabetizado, tivesse acesso ao conhecimento, porém, ele foi impedido disso e fez com que a nação brasileira não tivesse alfabetização, não tivesse acesso ao conhecimento, trouxe essa dificuldade tão grande para o nosso país. E nós vemos que a história do Brasil, quando você pega os 500 anos do Brasil e busca a história verdadeira, você vai ver que o Brasil tinha tudo para ser um país extraordinário e se perdeu no percurso da história por causa de tanta corrupção. E hoje, quando nós olhamos para a história que passou, nós não temos do que queixar da civilização que habita no Brasil hoje e do governo brasileiro, pelo fato de que se perderam na história e as coisas que vieram da história brasileira. E isso, irmão, é preocupante. E nós, como cristãos, não podemos perder a história do cristianismo, a história que fundamenta a nossa fé. E como bons estudiosos da Bíblia, e hoje, estudando filosofia, nós vamos entender isso, que a principal, o que traz, que é principal para nós como cristão, é compreender o quanto a nossa fé ela vale e o quanto nós não podemos trocá-la por nada. O pastor coloca mais aqui, ó, a vida em sociedade exige que se estabeleça um conjunto de verdades aceitas coletivamente. Sem essa base compartilhada de crenças e convívio em grupo não seria viável. Ou seja, que esse grupo de pessoas que viviam ali, eles deveriam estabelecer um conjunto de verdades aceita coletivamente. Ou seja, eles deveriam entender, compreender, estudar aquilo e passar aquilo adiante. Então, era aceito pelo aquele primeiro grupo, foi passando de geração em geração. Claro que, com o passar do tempo, muita coisa se perde, é contada de forma diferente, como vamos ver mais na frente aqui. É contada, às vezes, de forma diferente, vai se perdendo. Mas, porém, sempre tem um fundamento. Por quê? O primeiro povo que elaborou aqueles pensamentos, eles chegaram à conclusão de um número grande de pessoas para elaborar aquilo ali, estudaram, chegaram à conclusão e viram que aqui dava para passar adiante. E aplicou aquilo na primeira civilização. Talvez deu certo e talvez não. E por isso que se ampliar a história mais para frente. O pastor mostra, irmãos, aqui na página de número 19, melhor, na página número 5. Na verdade, tem dois números aqui, eu não sei se é 19 ou 5. Ele fala assim, ó, em cada cultura, os mitos mais fundamentais são os chamados mitos de origem, aqueles que narram a forma como o mundo foi criado. Nós vamos ver isso aqui mais embaixo aqui, que existem muitos mitos de origem. Além do conhecimento que nós temos científico, que veio depois do iluminismo, esse conhecimento científico a respeito do Big Bang ou da teoria de Darwin. E, acima de tudo, eu não sei se os irmãos já ouviram falar da caixa preta de Darwin, existe até um livro que ele foi traduzido por um cristão, que ele fala da caixa preta de Darwin, coisas que Darwin não conseguiu
explicar e que as pessoas mentiram, os cientistas que vieram depois deles mentiram e divulgaram mentira a respeito dos pensamentos de Darwin. Para quem não sabe, Darwin ele nunca disse que o homem veio do macaco. Ok, que a teoria dele era errada, ele disse que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, mas ele não disse que ele veio do macaco. Um ancestral em comum quer dizer que os dois poderiam vir de uma espécie parecida com o macaco ou com o homem. Então, esse era o interesse de Darwin. Mas não é hoje em dia já caiu por terra. As pessoas sabem que toda a teoria de Darwin, através da descoberta do DNA, já não faz mais sentido. Essa questão, irmão, por exemplo, os mitos da origem. Quando você vai estudar sobre a origem do mundo, se você puxar na internet, você vai achar bem resumido em vários lugares. Você vai ver vários pensamentos em relação à origem. Por exemplo, a origem do homem, segundo esse pensamento de Gilgamesh, foi que esse Deus que fugiu do Olímpio, melhor, do panteão, ele misturou o sangue dele com a terra e ali nasceu o homem. Então, são coisas bem fantasiosas. E eles tentaram copiar a narrativa bíblica, que a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Só que eles quiseram dizer que esse Deus misturou o sangue dele com a terra para criar o homem. E a origem do mundo, que é das mais conhecidas dentro dessa ciência moderna, é o Big Bang. Agora, uma coisa interessante, essa grande explosão. Não seria mais fácil acreditar que uma mente superior, uma mente extraordinária criou tudo, do que uma explosão criou de forma organizada as coisas? É algo tão estranho a pessoa acreditar que uma explosão conseguiu organizar esse planeta, esse universo tão extraordinário que nós temos. Jó escreve no seu livro assim, olha, Deus, ele fala assim, que Deus criou a serpente enroscadiça. Serpente enroscadiça está falando do universo. E criou os céus e a terra. Aí ele já trouxe aqui para o nosso planeta. E que tudo isso não passa da ordem dos seus vestidos. Ou seja, todo esse universo vasto que Deus permitiu que o homem pudesse explorar através da ciência é tão pequeno diante de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as estrelas e chama ela por nome. Cada estrela que nós não sabemos, ela tem nome. A Bíblia diz que Deus ele mede os céus a palma e que todas as águas do oceano Deus coloca na concha da mão dele. Agora você imagina a mão de Deus sendo assim, todos os oceanos estão dentro dela. A Bíblia fala que Deus ele pesa o mundo em balança de precisão. Balança de precisão, eu não sei se os irmãos que têm conhecimento, é aquela balança que as pessoas que fabricam joias de ouro, eles utilizam para pesar as gramas de ouro, que ela tem que ser exata, as gramas de ouro. Então, balança de precisão, quando a Bíblia fala que Deus pesa a criação em balança de precisão, quer mostrar que Deus criou tudo com detalhes. Por exemplo, quando eu falei que às vezes eu pergunto as coisas mesmo, eu fico tentando entender esse movimento da Terra, e Deus fez com que a Terra não saísse do seu eixo, que ela rodasse em torno de si mesmo, e ela rodasse num percurso de 1 ano, fazendo uma volta, fazendo um giro em volta do Sol, de maneira que alguns meses ela está mais perto e uns meses ela está mais longe, fazendo com que a Terra tenha frio e tenha calor, fazendo com que as estações do ano trabalhem da maneira correta. Agora, vamos lá. Bom, uma mente brilhante faz isso. Agora, uma grande explosão vai conseguir organizar o universo que nós temos hoje? Ele tem que ser muito ignorante para pensar assim que... E no livro de Jó, no capítulo 12, fala que até os animais, até escrito dessa maneira, que até os animais entendem que Deus criou todas as coisas. Aí, às vezes eu fico questionando se até os animais entendem o que esses cientistas são em relação aos animais, porque Jó fala que até os animais compreendem que Deus foi quem fez todas as coisas. E os cientistas, através dos pensamentos filosóficos ou supostos cientistas que querem negar isso aí, que criam esses mitos de origem, tentam negar e falar com que mostra, deixar o povo acreditar que Deus criou todas as coisas. Uma vez eu estava em Patinga, estudando teologia na ETAD, na primeira vez que eu fui estudar teologia na ETAD, e
o professor, ele alegou lá, um dos alunos, melhor dizendo, nós estávamos estudando sobre a origem, inclusive, a origem do universo, o livro de Gênesis, e um dos alunos estudando, um camarada muito inteligente, ele trabalhava com alguém que não acreditava, que era um suposto ateu, que hoje em dia ateísmo virou símbolo de inteligência. Não sei se o irmão já reparou isso. Hoje em dia os ateus acham que são inteligentes, por isso viram ateus. Porque se você observar o ateísmo bíblico, ele vai além desse pensamento filosófico ateu. O ateísmo bíblico, quando você vai no Salmo 14, o ateu ali é aquele ateu que ele vive indiferente de Deus, que é pior do que o ateísmo filosófico. Quando você observa ali, você vê que aquele ateu que ele cria em Deus, ele sabia que Deus agia, porém ele virou as costas para Deus. Ele não quer saber mais de Deus, ele não quer saber dos planos de Deus, ele não quer saber mais da ação de Deus. Isso é o ateísmo bíblico. Mas o ateísmo filosófico, que é sinônimo de conhecimento, esse suposto ateu, conversando com esse irmão, falou com ele que não acreditava que Deus criou todas as coisas, que não acreditava em Deus, que não acreditava em Jesus Cristo, e que esse grande universo que nós temos, esse vasto universo, ele só pode ter sido criado supostamente pelo Big Bang, pela grande explosão. Então, no outro dia, eles trabalhavam tipo se fosse um pequeno escritório de ciência, de alguma coisa assim, e o rapaz construiu uma maquete do sistema solar em isopor e pendurou lá, deixou muito bonito, pendurado, bem organizado, e colocou lá com o Sol, todos os planetas que pertencem ao sistema solar. No outro dia, pela manhã, eles chegaram para trabalhar, o rapaz viu aquilo ali, ficou maravilhado, achou bonito, e falou, rapaz, quem que fez esse negócio? Isso está muito bonito, quem foi que fez? Ele falou, não, isso aí se formou e chegou aí. Aí ele falou, não, mas isso é impossível. Ele falou, não, se formou e se organizou e se penduraram aí, bonito do jeito que está. Aí ele falou, não, mas isso é impossível, alguém fez isso. Ele falou, olha, se uma pequena maquete igual essa, você não acredita que isso chegou aí, que você acredita que uma mão, que uma mente brilhante fez isso aqui, de isopor. Como que você acredita que uma grande explosão construiu esse vasto universo organizado que nós temos? Então, irmãos, é para os irmãos ver como que é uma mente sem Deus. E esses mitos da origem, a principal é essa, é tentar negar que Deus criou todas as coisas. Mas a própria filosofia histórica e teológica, ela mostra e ela aceita. Como eu já disse, nunca foi interesse dos filósofos gregos importantes negar a existência de Deus. Isso, infelizmente, surgiu no Iluminismo, com esses supostos cientistas que veio tentar destruir a fé cristã, o liberalismo teológico, que, por triste que nós falamos, quando você estuda sobre o liberalismo teológico, você vê homens que eram crentes que desviaram, perderam sua fé, como o próprio Rudolf Bultmann, que era um crente batista, um professor de teologia, se aderiu à teologia liberal no período do Iluminismo, e veio a negar a existência de Cristo, negar a existência de Deus, e escreveu vários comentários bíblicos que, às vezes, alguns são até extraordinários no conhecimento, porém, quando ele sempre, por dominar a língua grega e a língua hebraica, ele escreve no final de todos os capítulos do livro que aquilo cria o escritor sagrado, mas não ele. Então, nós vemos o quanto triste isso é, uma teologia liberal no meio da igreja. Agora, irmão, essa questão dos mitos da origem. O pastor mostra aqui, um bom exemplo de um mito de origem é a narrativa encontrada no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Temos uma descrição da origem do mundo a partir da vontade de Deus, como eu falei. Vem da vontade de Deus, foi Deus que fez todas as coisas, Deus organizou todas as coisas. Essa taxonomia tão vasta que nós temos hoje, que Deus permitiu o homem classificar, o homem fazer a classificação que existe hoje e dar nomes a tantas classes de animais, é Deus que permitiu, Deus que organizou, foi Deus que fez tudo. A origem do universo, como a Bíblia, irmãos, ela não preocupa em mostrar a existência de Deus, ela simplesmente abre dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés ele não preocupou em lutar, em provar para os seus escritores que Deus existia, para os seus leitores da época. Ele simplesmente abriu o seu livro dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra.
a palavra hebraica ali é Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio Deus. Foi a preocupação que Moisés teve de narrar o livro de Gênesis, mostrando que tudo se originou em Deus. E como eu disse, que João, dentro de uma linguagem filosófica, mostrou que Jesus era Deus e que tudo se originou-se em Cristo. Então, Deus deu origem a tudo. Do ponto de vista que nós temos bíblico, na nossa fé, o pastor mostra aqui o Deus único que produz o universo a partir do nada e gera também um ser especial, o ser humano, para reinar sobre os outros seres. Ou seja, como eu disse, a palavra Bereshit bara Bereshit, no português, se traduz para no princípio, e bara é o verbo usado para criar do nada, criar do inexistente. Ou seja, Deus fez com que esse universo tão vasto que nós temos veio a existir simplesmente, podemos dizer, no estalar de dedo. Deus fez assim, tudo existiu. Deus ordenou e aconteceu. Então, nós vemos a plenitude do poder de Deus simplesmente com o primeiro versículo bíblico. E os mitos, aqui o pastor usa a palavra mito da origem relacionado ao livro de Gênesis, na perspectiva filosófica, não que Gênesis seria um mito, mas para algumas nações da época e para os próprios gregos e outros que estudavam essas histórias que dentro da filosofia grega e da teologia judaica, por isso que é narrado como mito, mas nós sabemos que ela é verdade, não simplesmente uma história mitológica ou história, mas que é uma verdade bíblica, é uma verdade teológica, é uma verdade que vem de tradições desde dos judeus. Nós encontramos isso que qualquer tipo de linha judaica, seja eles judeus ortodoxos, judeus reformistas, judeus cabalistas, várias outras linhas judaicas, os judeus messiânicos e outros, eles creem na narrativa dos 5 livros de Moisés, creem no Gênesis. Eles têm o Gênesis como uma paraxá, que quer dizer um conto, que narrou, que Moisés preocupou narrar a história da criação do mundo, da criação do povo de Deus, da criação da nação de Israel, e mostra como desenvolveu a vida desse povo na crença num Deus único e Deus poderoso. Irmãos, o nosso tempo já foi. Eu creio, irmão, que nessa semana chega a nossa apostila, e tendo a apostila em mão, ficaria mais fácil de poder falar com os irmãos a respeito dos exercícios e a respeito do trabalho. O pastor ele pede para avisar para os irmãos que nós não teremos prova. Vai ser um trabalho para que, eu não sei como que funciona aqui com os irmãos, na classe do médio funciona, algumas matérias têm provas e outras não. Eu não sei se assim é com os irmãos. Então, ele pede para avisar que essa matéria nós teremos trabalho de filosofia. Como eu falei, os irmãos podem pesquisar na internet, de acordo com o pedido que vai estar sobre o assunto da... Eu creio que está lá no PDF o assunto que interessa o pastor em relação ao trabalho. Os livros que eu recomendei para os irmãos seria de boa ajuda para os irmãos, se os irmãos pudessem adquirir esses livros. Depois eu vou postar no grupo para que se os irmãos interessar, possa comprar, adquirir esse livro em PDF, ou comprar, seja na livraria CPAD, em Everett, ou na livraria Gerizim. Ou até pedir pela internet. Os irmãos têm acesso à internet, então isso dá condição de comprar livros pela internet. Então, eu vou colocar no grupo e os irmãos, se os irmãos também tiver em mente outros livros, os irmãos buscam na internet outros livros que ajudam para fazer o trabalho. Porque um trabalho de filosofia requer, às vezes é meio puxado, né? Igual um trabalho de teologia sistemática, um trabalho de cartas paulinas. Então, ele requer um pouco mais de esmero e um pouco mais de interesse em escrever e em buscar conhecimento. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, levantou a mão? Mão, Juarez levantou a mão ou não? Depois eu quero, não sobre a matéria. Como que Depois é? eu, não sobre a matéria. Ok. A aula foi excelente, graças a Amém, Deus. irmão. Que Deus abençoe. Mas é que me despertou a curiosidade, aí, desculpa interromper aí com esse assunto, mas quando você falou que é do campo lá de Ipatinga, Fabriciana, me despertou curiosidade.
Depois não tenho Amém. vontade de conversar, que eu sou da região lá também. Então estamos. Depois nós Conheço muito, conversamos, sem problema. pastor Antônio Rosa, Isso, pastor Júnior pertenceu como Calais, pastor atual, né? muitos anos ali. Tem Mas, contato com o pastor Júnior até hoje, que hoje é o presidente do campo. ele pregou no nosso campo aqui há pouco tempo. Ele esteve aqui, eu Tivemos levei pregar no cemitério. e nós fazemos parte da mesma convenção lá. Viu? Ó, isso é Daí bom. o meu pastor presidente aqui é o presidente da convenção aqui, O senhor congrega com o pastor Eduardo Sampaio. Eduardo Sampaio. Eduardo Isso. Sampaio. Amém. Vamos ter a oportunidade de conversar. Você mora onde? Eu moro em Boston, moro em Medford, em Boston. Olha, em Médico, maravilha. Eu vou estar em. O senhor é de Canérica? Estou em Canérico, moro em Vou estar em Denver. Canérica domingo que vem. É, Eu vou estar em Canérica. qual a Não, cidade? eu converso com o senhor depois. Tá, depois você me fala, porque está dentro da Isso, aula. depois eu ligo, dou ligada para o senhor. E eu peço desculpa aos colegas aí, viu? Desculpa, Eu também gente. peço desculpas, irmão. Amém, irmão? Vamos agradecer ao senhor, irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa relacionada à aula. Não? Amém? Vamos agradecer ao senhor? Vou pedir para o nosso irmão Juarez mesmo para agradecer a Deus por nós e que Deus possa nos dar força e vitória cada dia. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te rendemos graças pelo privilégio, pela oportunidade que nos concedeste, Pai, nesta noite, para participarmos desta aula maravilhosa. Te damos graças pela vida do teu filho, teu servo, que ministrou esta aula. Te dou graças pelos companheiros, companheiras que fazem parte desse curso. Também te dou graças pela vida do pastor Luiz Prestes, meu Senhor. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem nos agraciado mesmo com essa oportunidade, colocando desejo no nosso coração para aprender mais da tua palavra. Receba a nossa gratidão, Senhor. Que a tua boa mão seja sobre todos nós e nossas famílias aqui representadas, e que nós possamos continuar firmes, sermos constantes e também abundantes na obra do Senhor. Ajuda o teu servo, meu Pai, com essa graça de ensinar, que o Senhor continue abençoando também a sua família. É o que eu te peço, meu Pai, agradecendo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos, irmãos, tenham uma boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à apostila, liga para o pastor ou manda uma mensagem perguntando ele. Me parece que uma das irmãs não recebeu a apostila em PDF, parece que o PDF não estava abrindo, não sei se assim ocorreu com os demais irmãos, e o pastor pede para avisar, pedir desculpa aos irmãos também, devido às dificuldades que ele está atravessando na Flórida, de arrumar outra casa, e também o furacão, tudo dificultou para ele para enviar essa apostila. Diz ele que o correio antes era lá da casa dele, lá tem 2 correios perto, e agora ele teve que ir longe, porque os 2 correios estão sem luz e não funciona. Mas dizer ele que já despachou todas as apostilas. A minha sempre chega uma semana depois que ele manda. Eu acredito que é por causa do feriado aqui para nós não chegou. Que eu sei que o irmão Gley, que é daqui de Boston, a nossa irmã Márcia, os demais irmãos, eu não sei se são daqui, com exceção do Juarez, pastor Juarez, irmão de Boston também. Então, não chegou, eu creio, por causa do feriado. Mas e possivelmente chega até na quarta-feira, porque ele falou que tinha mandado quarta-feira passada. Amém? Que Deus abençoe a todos, todos tenham uma boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Paz a todos. Amém. A paz para todos.